Bom dia, meus amados. Aqui quem está falando é o professor Matheus Sanches. Quem vai estar com vocês na leitura do livro do Segundo Reis será o professor Mesaque Sanches, meu irmão. Mas hoje eu estou aqui no lugar dele para começar esse livro com vocês. O livro de Segundo Reis, como o nome já diz, ele é a continuação do livro de Primeiro Reis. Ou seja, a introdução toda já foi dada ali a respeito dos seus escritores, de seu período de escrita. Eu só quero recordar vocês que esse livro foi escrito no período de exílio da Babilônia, por aqueles irmãos que estavam ali, os irmãos hebreus que estavam entregues à escravidão e à subserviência de Nabucodonosor. Mas aqui, para nós não perdermos a linha histórica que estamos vendo aí desde o livro de Primeiro Reis, que fala do perverso reino de Acabe, o segundo livro de Reis já começa falando dele, mas não de alguma ação dele, falando do que aconteceu após a sua morte. E vai falar sobre seu filho Acasias, que se tornou rei no lugar dele. Acasias se tornou rei no lugar dele, mas sofreu logo no início um grave acidente. Ele ficou muito ferido. Em vez de ele consultar ao Senhor, ele então manda consultar Baal-zebub, que era o deus de Ecrom. E quando ele mandou consultar para saber se ele ia se recuperar, o anjo do Senhor aparece para Elias, né, que era o tisbita, e pede para que Elias vá lá, interrompa os mensageiros e traga uma palavra da parte do Senhor dizendo que porque ele mandou consultar Baal-zebub, em vez de consultar o Eterno, o Senhor, então ele não sobreviveria, ele iria morrer daquela doença. Os mensageiros voltaram para o rei, né, e eu acho que deve ter sido muito rápido. O rei deveria esperar uma viagem, sei lá, vamos imaginar que uma viagem de um mês. E quando deu uma semana, eles estavam de volta, sei lá, 2 dias, um dia, não sei. Então o rei estranhou a pressa que eles voltaram e perguntou por que vocês voltaram. E ele falou, não sou nem ir até lá, a gente encontrou um profeta no meio do caminho. E ele acabou dizendo que é o seguinte, porque o senhor mandou consultar Baal-zebub, o senhor vai morrer, que não vai ter jeito. E aí ele fala, mas como que era esse profeta? E quando ele descreve, dizendo que ele usava uma roupa de pelo, usava um cinto de couro, logo o rei ficou sabendo, não, vocês não podem estar falando de outra pessoa, não sei, Elias. E aí ele mandou um capitão com 50 soldados ir até onde Elias estava sentado em cima de uma montanha. E o capitão chegou de forma bem soberba, dizendo, ó, tenho ordens para que você desça daí agora. Ele falou assim, olha, se eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu, que consuma você e todos os homens que estão com você. E isso aconteceu imediatamente. Caiu fogo do céu, consumiu todo aquele pelotão. A Bíblia vai dizer que isso acontece mais uma vez, a Elias diz a mesma coisa, mais uma vez desce fogo do céu e consome todo o pelotão. Mas aí veio um terceiro capitão. Está lá na porção, a partir do verso 13 do capítulo 1 do segundo Reis. E esse já morrendo de medo, ele fala, não, estou aqui, eu já sei o que aconteceu com os outros dois. Pelo amor de Deus, desce aqui, fala comigo, tenha consideração comigo, com esses 50 homens. E o anjo do Senhor disse que ele podia ir, que não era para ter medo, que, que ele ia poder falar na presença do rei. E quando ele chega diante do rei, ele fala, e realmente aconteceu exatamente que o Senhor tinha dito através de Elias, e ele morre. Mas o texto está dizendo aqui no finalzinho, no verso 17, que Acasias não teve filhos. E quem reinou no lugar dele foi o irmão dele, Jorão. E aí o texto vai dizer o seguinte, é muito importante você se fixar aqui, que nós vamos tentar entender aqui no capítulo 3 um problema com essa data. Porque vai dizer assim, ó, como Acasias não teve filhos, seu irmão Jorão o sucedeu no trono, no segundo ano do reinado de Jeorão. É bom dizer aqui que esses nomes, eles são Jorão, Jeorão, e aqui eles são apresentados como nomes diferentes, mas isso não importa agora para a gente entender, porque aqui nós estamos falando de Jorão, que é um dos filhos de Acabe, que está assumindo o reinado de Israel, e o outro é Jeorão, que era filho de Josafá, que era rei de Judá. Lembrando que nós já estamos falando do período do reino dividido, e essas histórias agora estão se concentrando sobre os episódios que aconteceram no reino norte, que era o reino das 10 tribos, o reino de Israel. Quando nós entramos no capítulo 2, o texto vai dar um enfoque à saída de cena do grande profeta Elias. E vai dizer que no dia em que Elias foi levado ao céu num redemoinho, então ele está dizendo aqui que Elias foi levado ao céu num redemoinho. Então já começa dizendo que o que ia acontecer no capítulo, que Elias iria ser tirado da terra, ia ser tirado da companhia de Eliseu. E aqui o texto é muito interessante. Lá para frente a gente pode meditar um pouco mais e trazer à memória esse texto
em episódios que vão acontecer nos últimos capítulos, como Isaac vai trazer nos últimos capítulos. Mas é muito legal agora a gente pensar que na persistência de Eliseu, porque durante o caminho, por 3 vezes, Elias vai dizer assim para Eliseu: olha, eu estou indo para Betel, o senhor me mandou para lá, fica aqui e tal, que o senhor mandou para lá. Eliseu falou: nem, de jeito nenhum, eu vou onde o senhor for. E aí nós vamos perceber que os discípulos dos profetas começam a chegar para Eliseu e dizer assim: ó, você sabe que o senhor vai levar o seu mestre agora, ele vai ficar separado de ti. E dá a entender aqui que houve um entendimento claro, não só da parte de Elias, mas também dos discípulos dos profetas e do próprio Eliseu, o que ia acontecer naquele dia. Não era surpresa para ninguém que Elias seria levado, seria tirado do meio deles. Mas Elias, de alguma maneira, não sei se estava testando Eliseu, ele começa a falar: ó, fica em Betel, que o senhor me mandou, fica aqui que o senhor me mandou a Betel. Depois fica aqui que o senhor me mandou a Jericó. Depois fica aqui que o senhor me mandou ao Jordão. E nas 3 vezes Eliseu falou: olha, não adianta, eu vou com você aonde você for. E quando nós chegamos no verso 7, o texto diz assim: ó, 50 discípulos dos profetas ficaram observando de longe, quando os dois pararam na margem do Jordão. Então o Jordão era o último lugar que Elias tinha dito que Deus o tinha enviado. E aí eles vão para o Jordão e aqui acontece um milagre maravilhoso, que nós vamos lembrar que só tinha acontecido lá atrás com Moisés. Isso mostra o tamanho da fé, do vulto, da importância de Elias, é que Deus abre o Jordão e os dois atravessam em terra seca. Deus só tinha feito isso anteriormente para libertar um povo, para introduzir um povo na terra. Abriu, quando libertou do Egito, o Mar Vermelho, parou, abriu o Jordão, secou as águas do Jordão, quando o povo adentrou a terra prometida. Mas aqui ele está fazendo para 2 homens atravessarem. Olha a grandeza do que está acontecendo aqui. E logo, quando eles atravessaram o Jordão, Elias faz uma pergunta. E aqui nós vamos ver a diferença em algumas versões. Eu estou lendo na versão parafraseada a mensagem, está dizendo assim: ó, Elias disse, o que posso fazer por você, no verso 9? O que posso fazer por você antes de eu ser levado embora? Peça o que quiser. E Eliseu disse: quero a sua vida duplicada na minha. Quero ser um homem de Deus igual a você. Então aqui, e a gente vai ver que é muito coerente essa parafrase da versão mensagem, que nós não podemos esquecer que a mensagem não se propõe a ser uma versão, ela se propõe a ser só uma parafrase, ou seja, Eugene Peterson, ele escreve a versão mensagem como alguém explicando o texto. Então é importante que nós estamos usando ela aqui já como um texto explicado. Mas a forma que ele explica é muito coerente com a interpretação do texto, porque ele vai dizer o seguinte: eu quero que a sua vida seja duplicada na minha. Ou seja, eu quero viver o que você viveu. Eu quero operar na mesma sintonia que você operou. Olha que interessante, nós vamos ler em 2 versões aqui, o 9. Na versão NVI, vai dizer assim: ó, respondeu Elias: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Na versão revista e atualizada, vai dizer: diga o que você quer, né? Ele vai dizer assim: ó, quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Então, o Eugene Peterson, ele pega esses dois entendimentos, porção dobrada e ser o seu principal herdeiro, ele coloca assim: eu quero que essa dobra não seja no sentido de eu somente operar o dobro, mas eu quero eu quero ser o herdeiro disso que você está fazendo. E nós vamos perceber que isso acontece porque logo em seguida, logo após uma carruagem de fogo dividir os dois e Elias ser levado ao céu por um redemoinho, Eliseu volta e ele pega, ele rasga as suas próprias vestes, ele pega o manto de Elias, ele bate na água e fala: onde está agora o eterno Deus de Elias? E quando a capa tocou a água, o rio se dividiu e Eliseu atravessou. E aí os profetas entenderam, eles vão dizer assim, ó, e comentaram: o espírito de Elias está em Eliseu. Por isso eles o acolheram e o respeitavam como profeta. É muito importante nesse jogo de palavras, espírito de Elias, a gente não se confunda entendendo que Elias subiu ao céu um corpo, mas o espírito dele ficou ali para operar, continuar operando. Nós estamos falando de uma atuação, de um ímpeto, de um perfil de Elias, ou seja, a forma de Elias. Da mesma forma que Deus operou através de Elias, Deus estava operando através de Eliseu. Nós não podemos esquecer que quem operava, o espírito que era o espírito poderoso de ação aqui, não era o espírito de Elias, era o espírito de Deus. E que quando o texto vai dizer que ele queria o espírito, ou porção dobrada, ou que ele operava no espírito de Elias, ou que o espírito profético de Elias estava sobre ele, nós vamos entender que o mesmo perfil de atuação, a mesma forma,
o mesmo modo estava derramado sobre Eliseu. E aí, logo, nós vamos ver logo duas histórias seguidas, assim, né? É que Elias já chega numa cidade, a cidade tem água poluída, a cidade é uma cidade bem localizada, mas está passando por escassez. Eliseu entende que o problema é a água e ele pede para trazer ali um tacho, um jarro. A Eugênio Peterson vai dizer que ele vai trazer para trazer um pouco de sal dentro de um balde, né? Mas é só para que você entenda. E o sal foi jogado na fonte, ele profetizou e as águas foram purificadas, e as águas continuaram purificadas por tempo todo. Não foi uma ação momentânea, foi uma ação definitiva. Deus curou as águas. E você vai perceber que Eliseu tinha esse jeito de agir, né? De um jeito muito didático. Muitas vezes a gente vai entender que por que jarro, por que sal. A gente poderia entrar aqui na didática, na forma, o significado do sal não é o propósito agora. É só trazer para você o que aconteceu de uma forma clara, para que você consiga ter uma visualização mais ampla do texto. Mas vale ressaltar que esse é o modus operandi de Eliseu. A gente vai ver isso durante todo o tempo, inclusive nossa própria leitura de hoje. A gente vai ver isso acontecendo no mover profético de Eliseu. Ele era, muitas coisas aconteciam, muitos simbolismos envolvendo. A gente não sabe se isso tinha a ver só com o modo profético ou também tinha a ver com o perfil ou uma clara direção de Deus para ele fazer dessa forma, que tinha por detrás da forma uma explicação ou um sentido mais profundo. Mas vale para nós na leitura agora entender o que aconteceu, e ele foi através de um jarro de sal que ele jogou e através da profecia que as águas foram purificadas. A partir do verso 23, ainda no capítulo 2, a gente já vê uma outra história na sequência, que as pessoas começam a zombar de Eliseu, porque ele era careca, e Eliseu amaldiçoa eles. E o que acontece depois deles terem amaldiçoado? Duas ursas saem e atacam e matam os 42 meninos que estavam ali zombando de Eliseu. Você pode falar assim, então Eliseu deu uma palavra, invocou duas ursas que saíssem do meio do mato e matassem. Você não vai ver isso, vai dizer que ele amaldiçoou, que ele reprova a atitude de zombaria daqueles jovens, e aí o texto mostra o que aconteceu com eles após essa maldição de Eliseu. Lembrando que nós não estamos fazendo juízo de valor agora, nós estamos compreendendo a história e o que aconteceu logo após esses meninos. Esses capítulos, tanto o capítulo 1, 2, o 3 e o 4 de Primeiro Reis, são extremamente intensos, viu? Porque a gente vai entrar no capítulo 3 e a gente já vai ver uma guerra que Jorão, aquele rei que tomou posse na morte de seu irmão Acasias, nós vamos ver uma guerra que ele se envolve. Mas antes de nós continuarmos, é aqui que eu disse para você que nós íamos voltar, lá atrás, lá no capítulo 1, quando foi que Jorão começou a reinar. Lá no capítulo 1, vamos recordar aqui, no capítulo 1 vai dizer o seguinte, que Acasias não teve filhos e por isso seu irmão Jorão o sucedeu. E aqui vai dizer que ele começou a reinar no segundo ano do reinado de Jorão, ou seja, a referência para o início de reinado de Jorão é o segundo ano de Jorão. Agora vamos voltar no capítulo 3, depois eu vou trazer para vocês a explicação aqui. No capítulo 3 vai dizer assim, ó, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá. Então vamos só entender aqui essa problemática e vamos tentar fechá-la para que você compreenda. No capítulo 1 está dizendo que a referência ao segundo ano de Jorão. Jorão era quem? Filho de Josafá. Então, entende-se através do capítulo 1 que Josafá não era mais rei quando Jorão começou a reinar. Mas no capítulo 3 vai dizer que ele está reinando no 18º. Então vamos lá para a explicação desse texto. E quem vai dar essa explicação é justamente, eu vou pegar através de um comentário bíblico de Adam Clarke. Ele vai. Adam Carney, Clark, na verdade. Vamos lá. Segundo Reis, capítulo 17, vai falar isso. E que ele começou a reinar no segundo ano, né? Do seu irmão. No capítulo 3, vai dizer que foi no 18º ano de Josafá. E qual que. Vamos ver como que é a explicação. Jorão, seu irmão, reinou em seu lugar no segundo ano de Jorão. Vamos lembrar que haviam dois Jorão. Ele vai dizer que essas duas pessoas têm o mesmo nome, mas um é filho de Acasias e o outro é filho de Josafá. Mas há uma dificuldade aqui. Como Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar no segundo ano de Jorão, filho de Josafá, visto que, de acordo com 3:1, ele iniciou seu reinado no 18º ano de reinado de Josafá.
E Clark responde exatamente assim: Jeorão, rei de Israel, começou a reinar no 18º ano de Josafá. Então tá certo. Que foi o segundo ano após este mesmo, quem? Josafá, ter dado o vice-reinado a Jeorão. E depois Josafá comunicou a realeza, comunicou, ou seja, entregou a realeza a Jeorão, seu sucessor, 2 anos antes de sua morte, que é o quinto ano de Jeorão, rei de Israel. Por quê? Porque lá na frente a gente vai ver uma terceira data, que é o quinto ano de Jeorão, rei de Israel, foi quando Jorão, rei de Judá, começou a reinar. Então, a explicação desse comentarista, que é uma explicação plausível? 2 anos ele começou a reinar no 18º ano de Josafá. Mas nesse ano, fazia 2 anos, que Jeorão, filho de Josafá, era vice-rei. Então, quem narra no capítulo 1º, narra na perspectiva do vice-rei, que é Jeorão. Quem narra no capítulo 3, ainda considera Josafá rei em exercício. Mas aqui não temos uma contradição. Só temos duas explicações dadas de pontos de vista completamente diferentes, mas que se referem à mesma data, ou seja, que nós não temos uma contradição. Então, se você está lendo o 3 e falar, aqui, encontrei algo errado. Não, é porque, entendendo que o livro de Reis foi escrito por não só um autor, ele tem quem fez a análise do primeiro analisou sobre a perspectiva do vice-rei, que era Jeorão. Quem fez o comentário do capítulo 3 já fez sobre a perspectiva do rei Josafá, que era um rei em exercício. E nós vamos ver aqui que quando morre Acabe, o rei de Moabe, ele se levanta contra, porque ele era um rei que tinha que pagar tributos a Israel, e ele decide não pagar. Então o rei de Israel junta o rei de Edom, o rei Josafá, que era o rei de Judá, e eles vão para a guerra, aqui mostrando que Josafá ainda estava em exercício quando Jorão era rei de Israel. E eles vão, acontece algumas intempéries, eles ficam com medo de o Senhor ter reunido eles três ali para matar, e Josafá, rei de Judá, sugere que seja buscado um profeta. E realmente esse profeta é buscado, o profeta é o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu ele não quer falar com o rei de Israel. Lembra que tem toda uma história, a dinastia de Israel era corrupta, Acabe tinha deixado uma herança suja, e Eliseu não se interessa em ajudar. Mas quando eles insistem, ele fala, olha, por causa de Josafá, não é por causa de você não, Jorão, é por causa de Josafá eu vou aí e vou responder. E ele profetiza que Deus iria agir de uma forma, ia vir águas, né? Eles não iam ver chuva, não iam ver ventos, provavelmente em algum lugar haveria uma chuva, Deus mandou chuva em outro lugar, aquela água chegou. E quando os moabitas viram as águas empoçadas, de dentro de Moab para fora, aquelas águas tinham um tom avermelhado, eles pensaram que era sangue, saíram achando que os reis tinham se matado entre si, e Deus ele deu a vitória a Israel, que os perseguiu e conseguiu invadir Moab. E aí nós terminamos o capítulo 3 com um relato muito confuso, que é, ele pega o filho mais velho, quem? O rei de Moab, e ele sacrifica sobre o muro da cidade. A versão parafrase da mensagem vai dizer assim, ó, com isso os moradores ficaram revoltados com os israelitas, Israel retrocedeu e voltou para casa. Isso aqui não concorda exatamente com a explicação dos textos de versões como NVI e revista atualizada, porque tanto na NVI como na revista atualizada vai dizer o seguinte, vamos terminar lendo com você o 27 aqui. Na NVI diz assim, ó, então pegou o seu próprio filho, o filho mais velho, que deveria sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram. Então aqui está concordando com a versão parafraseada da mensagem. A revista atualizada vai dizer o seguinte, então o Senhor pegou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu como holocausto sobre a muralha. Houve grande ira contra Israel, e aqui nós temos uma nota no texto, ou em Israel, e por isso ele se retirou dali e voltaram para a sua própria terra. O que é encontrado aqui, dentro das explicações dos grandes comentaristas, exegetas, é que na verdade foi Israel que ficou contrariado com o tamanho do traje, de ver um filho ser sacrificado sobre um muro, e ele pôde perceber o tamanho do castigo de Deus contra Moabe, então ele foi embora. E aí nós entramos no capítulo 4. Como eu já havia dito, nós estamos numa porção de leitura extremamente repleta de histórias maravilhosas. No capítulo 4, nós já vamos ver a história de uma mulher que era esposa de um dos profetas, e ela procura Eliseu, dizendo que seu marido havia morrido,
Ele era servo de Deus e ele deixou dívidas. O texto não vai explicar, eu também não vou entrar nisso, de quem era o marido dessa mulher, mas o texto vai dizer que ele morreu e deixou dívidas. E essa mulher procura o profeta Eliseu. O marido dela era conhecido de Eliseu porque ela evoca dizendo: Você sabe que meu marido era homem de Deus. E Eliseu pergunta: Tudo bem, como eu faço para te ajudar? O que você tem em casa? E ela diz que não tem nada em casa, a não ser um pouco de azeite. E ali Deus faz mais um milagre maravilhoso através da vida de Eliseu. Ele diz o seguinte: pega esse azeite, começa a derrubar aí nas botijas, peguem botijas emprestadas e o máximo que você puder e comece a enchê-las e comece a enchê-las. Deus fez um milagre tão grande porque enquanto houve vasilhas vazias, Deus encheu, aquilo deu para pagar todas as dívidas e ainda deu para ela sobreviver com sua família depois daquilo. Logo no capítulo 8, nós já vamos ver Eliseu chegar na casa de uma mulher de Sunem, que constrói uma casa para ele, é extremamente receptiva. E essa recepção, esse zelo, esse acolhimento chama a atenção de Eliseu, que quer retribuir de alguma forma essa mulher. Que nega, que diz que não precisa de nada. E o Geazi, seu servo, falou: ela não tem filho. E ele chega e fala o seguinte: ó, Deus vai te dar um filho daqui a um ano. A mulher fala: eu não estou pedindo filho, não te pedi nada. E aí, mesmo assim, Deus dá um filho para aquela mulher. Só que depois de um tempo, o filho morre. E essa mulher vai atrás de Eliseu e chega até Eliseu e para nossa surpresa, o grande profeta Eliseu não sabe de nada. Vê a mulher chegando, pede para perguntar se está tudo bem, ela com o marido, com o filho, e ela chega até ele. E quando chega lá, ela está chorando aos pés dele. O auxiliar quer tirar e fala: olha, não, ela está angustiada demais e Deus não me escondeu o que, que é, não estou sabendo o que, que é. E aí então ela disse que ela não tinha pedido filho nenhum e que agora ele precisava ir lá porque o filho estava, ela já entende, né? Quando ela está dizendo, quando ela começa a falar do filho, ela fala: se eu te pedir algum filho, se eu não falei para você no dia, ele já manda o servo na frente e ela fala o seguinte: se você não for, eu também não vou. E o profeta vai na frente, leva o cajado, leva o manto de Eliseu, não serve para nada. Chega lá, coloca em cima do menino e aquilo não muda nada, o menino continua sem responder. E quando Eliseu chega, o que eu vou dizer que de novo nós vamos ver Eliseu ir ali orar, deitar sobre o menino uma vez, depois esquenta, o corpo do menino esquenta, depois ele continua rodeando pelo quarto, ele deita sobre o menino de novo, inspira, então o menino volta à vida. E se não bastasse, temos mais uma história. Eliseu partiu, foi para Gilgal, e quando ele chegou ali, enquanto ele conversava com alguns discípulos dos profetas, ele disse a seu ajudante: ponha em uma panela grande no fogo e prepare um ensopado para os profetas. E nesse negócio deles buscarem legumes, eles acabaram buscando uma erva, que ninguém sabia muito bem o que, que era, um fruto de uma erva, de uma trepadeira, e acabaram colocando isso dentro do ensopado, e quando foram comer, as pessoas gritaram que havia morte na panela. Provavelmente eles perceberam que aquilo era venenoso. E ali, mais uma vez, ele acaba colocando farinha na panela, aquilo tira completamente qualquer perigo, eles podem comer. Mais um milagre. 42, olha quantas histórias. Verso 42. Certo dia um homem chegou a Baal Sarisa, estava trazendo 20 pães frescos assados com grãos do início da colheita e algumas maçãs para o homem de Deus. Eliseu disse: distribua comida para essas pessoas. O seu ajudante disse: para 100 homens não é suficiente. E Elias respondeu: faça isso mesmo. O Eterno disse que será suficiente. De fato foi o bastante, ele serviu a comida e eles comeram e ainda sobrou. E aqui nós vamos ver aqui um milagre de multiplicação de pães já acontecendo no Velho Testamento. Isso mostra o tamanho do trabalho de Eliseu logo no início. É frenético, é história atrás de história, milagre atrás de milagre. Para mim fazer uma aplicação aqui, eu precisaria escolher apenas uma dessas histórias, porque são tantas histórias. Eu quero pegar aqui do capítulo 4, verso 1, quando Deus opera através da vida de Eliseu a multiplicação do azeite. O que eu quero aplicar com você é que quando Eliseu pergunta para a mulher o que ela tem, ela diz: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Aquela mulher, ela teve uma visão pessimista a respeito de si mesma. Ela não tinha só um pouquinho de azeite. Ela tinha amigos, ela tinha vasos, ela tinha filhos que o ajudavam, e ela tinha fé, e ela tinha um Deus todo-poderoso. Às vezes, nós olhamos para a nossa vida nos dias de tempestades e de dificuldades, e nós conseguimos olhar a nossa vida com uma escassez de recursos. Mas, na verdade, Deus nos deu muito mais do que nós podemos imaginar. Quando o texto bíblico lá do apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos dá abundantemente mais do que pedimos ou pensamos, ele diz: segundo um poder que em nós opera.
Então, que você possa apresentar o que você tem diante de Deus, e não estou dizendo que isso precisa ser muito, pode ser pouco, mas o Senhor tem te dado muito mais coisas do que você talvez tenha conseguido ver. Talvez você diga, eu não tenho nada. Tem sim, você tem amigos, você tem a presença de Deus, você tem a graça do Senhor, você tem uma comunidade de fé, você tem irmãos que compartilham a palavra. Então que hoje todo esse pessimismo, essa visão negativa de que você não tem nada, dê espaço a uma visão de fé. Que você lembre-se que Deus te deu o suficiente para a vida e que isso gere muita gratidão no teu coração, que você seja abençoado nesse dia e não se esqueça, o Senhor te deu o suficiente para a vida e que você se alegre nisso. Deus abençoe e tenha um lindo dia.